Pesquisa mostra o percentual de jovens da chamada geração Neném em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa aprova reajuste do salário mínimo regional no estado. A maior estiagem em 40 anos. Prefeitura de Chapecó decreta situação de emergência e pressiona a Casan por providências. Forte chuva de granizo atinge Urupema, na Serra Catarinense. E veja também, no esporte, Avaí perde para o Camboriú na estreia de Eduardo Barroca e entra na zona do rebaixamento do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade hoje com uma pergunta. Você sabe o que é a geração Neném? Pois é, são as pessoas que nem trabalham e nem estudam. Uma pesquisa identificou que Santa Catarina tem o menor percentual de pessoas nessa condição. Nas ruas, tem gente que nunca ouviu falar no termo geração Neném. Não sei não tenho ideia. Geração Neném, nunca ouvi falar. A geração Neném é um grupo de jovens brasileiros que nem trabalham, nem estudam. Como assim? E vai viver de quê? De brisa, de sol, de mar? Tem como, gente. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que trabalhar. Só assim, então, se você casar com alguém rico, né? Não estudar e não trabalhar são situações que não são permitidas na casa da dona Luciane, que é mãe do João Pedro, de 18 anos. Na minha casa é da época antiga. Se não estudar, também não mora comigo. Tipo assim, né? Tem que trabalhar ou estudar. O João Pedro sabe bem a mãe que tem. Por isso, ele não faz parte da geração Neném. Depois de concluir o ensino médio no ano passado, o jovem já se matriculou em um curso pré-vestibular. Tem que estudar no mínimo, né? Para passar, porque senão não rola. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, do terceiro trimestre de 2021, apontam que Santa Catarina tem a menor taxa de jovens que não trabalham e nem estudam, os chamados Neném. São apenas 13,1% de catarinenses entre 15 e 29 anos nesta condição. É por opção, né? Talvez, não sei te dizer se pelo momento é por falta de oportunidade, eu acho que vai da busca de cada um, né? Quem foi suportado pelos pais até agora talvez não saiba o que fazer fora de casa, não sabe trabalhar, não sabe como lidar fora do ambiente de casa. Agora, quem está desempregado é culpa do mercado. A taxa de desocupação em Santa Catarina é a menor do Brasil, 5,3% no terceiro trimestre de 2021. De acordo com o IBGE, foram criados 168 mil novos postos de trabalho no ano passado. Foi o quinto melhor resultado do país. Santa Catarina ficou atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Em entrevista ao SC Acontece, este especialista explicou que a geração Neném é formada devido a dois fatores. São duas questões muito pontuais. A questão do estudo está ligada à qualidade do ensino que é oferecido a esses jovens. Muitas vezes eles não se identificam, agora a gente tem inclusive o novo ensino médio tentando reverter um pouco essa situação de evasão e repetências, mas então a escola muitas vezes ela não é adequada às necessidades desse jovem, o que faz com que o jovem acabe tomando a decisão de se afastar da escola. Em relação ao emprego, a gente pode perceber inclusive uma questão do desalento. Muitos, depois de tentar entrar no mercado de trabalho, eles chegam à conclusão de que perdem as esperanças e param, inclusive, de procurar emprego, procurar ocupação, o que é chamado de desalento, né? O aumento do desalento. Tudo com a pandemia ficou mais grave. Os portos de Santa Catarina tiveram em 2021 uma alta recorde em cargas de contêineres, um aumento de 15%. Os dados são de uma empresa de comércio exterior ligada aos portos. Os portos do estado movimentaram 2.570.000 de TEUs, que são os containers de 20 pés. Isso significa 15% mais do que em 2020, quando chegou a 2.230.000 containers. Nos dados levantados pela Tech Trade, empresa de comércio exterior, estão os terminais de Itajaí, Navegantes, Itapuá e Imbituba. Os portos de Itajaí e Navegantes lideram as atividades do setor com 1.643.000 de TEUs, 16% mais que em 2020. Os dois terminais receberam 1.066 navios, que levaram quase 19 milhões de toneladas, 21% mais que o ano anterior. Os destaques foram as importações, que mostraram expansão de 23,2%, além do movimento de cargas de transbordo.
As cargas somaram pouco mais de 13 milhões de toneladas, 14% mais que no período anterior. De acordo com a Tech Trade, esse balanço positivo é reflexo das melhores condições tributárias ofertadas por Santa Catarina. A capacidade de armazenamento e a eficiência logística do Estado também foram apontadas no levantamento. Agora é hora de falar da pandemia de Covid-19. 30 pessoas morreram nas últimas 24 horas no estado, vítimas da doença. Com essas mortes, vai aparecer aqui no telão do Band Cidade. Aqui o dado atualizado, 21.125 catarinenses já perderam a vida desde o início da pandemia aqui em Santa Catarina. Mais um dia de número alto de casos confirmados, 6.171 de ontem para hoje, total de 1.569.584, com 1.512.883. É o total de pacientes recuperados da contaminação. 35.576 casos ainda estão ativos, são os casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI adulto geral no estado, incluindo leitos Covid e fora do Covid, é de 82%. Vamos ver a vacinação agora? Como é que está a vacinação contra a Covid-19? Vacinômetro atualizado para a gente, 13.093.000 doses aplicadas em todo o estado até o momento. 82,98% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose. 75,24% tiveram o esquema vacinal primário completo, 2 doses ou dose única. E as doses de reforço, 1.574.825, o que significa aí que 30,5% da população com mais de 18 anos de idade já recebeu a primeira dose, a dose de reforço, melhor dizendo, do imunizante contra a Covid-19. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco às 7h20 da noite tem Jornal da Band. Entre tantos destaques, novo alerta de chuva preocupa em Petrópolis, que contabiliza mais de 100 mortes. A Argentina sofre com incêndios florestais causados por seca prolongada e tempo quente. E os Estados Unidos voltam a falar em risco de invasão e Moscou expulsa vice-embaixador americano. Tudo isso e muito mais, 7h20 da noite no Jornal da Band. A gente espera vocês. Tá certo, combinado então. Agora é hora da política aqui no Band Cidade, assunto para a nossa conversa com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. E a janela aí de mudança de partidos, né? Como é que está se desenhando isso? Bom, tem a trivial prevista em lei, que é de 1º de março até o dia 1º de abril. Olha, 3 de março, desculpa. 3 de março a 1º de abril. Depois olha a data sugestiva. Essa é oficial. Mas tem outra que pode acontecer quando você cria um novo partido ou você aparece como uma pessoa que não quer ficar no novo partido criado. É o caso do União Brasil, que é a fusão do PSL com o Democratas. O que está acontecendo? Muita gente não vai ficar no PSL. Como essa fusão caracteriza a formação de uma nova agremiação, quem não estiver satisfeito pode sair. E aí você vai me perguntar, mas por que isso é relevante? Porque diz a lei, e isso foi sacramentado pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Supremo Tribunal Federal, de que o mandato pertence ao partido no caso de deputados estaduais, federais e de vereadores. São as eleições proporcionais. Então, se o indivíduo quer sair do partido, não tem um motivo respaldado em lei, ele perde o mandato e o partido coloca outro, o suplente, no lugar. Por isso a relevância disso está acontecendo. O que houve agora é que tem muita gente questionando se essa fusão do DEM e do PSL, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro, vai propiciar esta janela extra. Ou seja, antes de março, aquele prazo de 3 de março a 1º de abril, haveria uma nova janela, já agora em fevereiro, para as pessoas trocarem de partido. Na prática, nenhum partido vai segurar quem está rebelado. O problema é se o eleitor vai aprovar a mudança. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Falar da estiagem que assola Santa Catarina. A Prefeitura de Chapecó decretou situação de emergência na cidade e pressionou a Casan a adotar providências. Veja na reportagem. Dados da Epagre-Ciram mostram que em dezembro, janeiro e fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média nessas regiões. Os produtores rurais foram os mais atingidos. Em Chapecó, o principal manancial que abastece a cidade, Lojeado São José, está praticamente sem água por causa da falta de chuvas na região. A cidade atualmente faz um rodízio de abastecimento em 26 bairros. Chapecó é uma das cidades com mananciais mais castigados no estado.
Para atender uma população aproximada de 220 mil pessoas, o sistema de abastecimento da cidade exige captação, tratamento e produção de, em média, 50 milhões de litros de água por dia. Essa é a maior crise dos últimos 40 anos. O caminho seria buscar água do Rio Uruguai para solucionar o problema efetivamente da cidade de Chapecó. Esse era o caminho que eu disse que está aí. Então hoje eu quero reafirmar, ou hoje a gente resolve esse problema, ou hoje a prefeitura assume definitivamente o comando da água na cidade de Chapecó. Para tentar reverter o quadro, a Casan iniciou a retirada de água do Rio Uruguai. A companhia também ampliou a captação de água para o sistema de abastecimento com a perfuração de poços. A gente está aqui para fazer o que o município precisa. A gente já tem as ações do Chapecózinho, tem ações de perfuração de poço, de reservatórios, que vão trazer essa segurança, questão de 2 anos no máximo para o município, mas realmente a gente precisa para o agora. De acordo com o secretário estadual da Agricultura, Altair Silva, são 150 milhões de reais anunciados neste ano para o combate à estiagem no meio rural, 50 milhões de reais a mais do que no ano anterior. 50 milhões de reais diretamente para o programa Reconstrói SC, para ajudar aos agricultores atingidos pela estiagem, aqueles produtores em mais grau de vulnerabilidade. E 100 milhões de reais para o programa de reservação de água, ou seja, fazer recuperação das fontes protegidas e também fazer açudes, cisternas, reservatório para armazenar água da chuva. Entre fevereiro e abril deste ano, a previsão é de que a chuva fique abaixo da média no litoral norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte e parte da Grande Florianópolis. A previsão é de mais volume devido à maior disponibilidade de umidade e influência de circulação marítima, porém ainda abaixo do esperado. Já no oeste, o destaque é para a continuidade da chuva com menores volumes. De volta aqui o Roberto Azevedo. Roberto, a Prefeitura de Chapecó subiu o tom, né? Exigiu mudanças, providências, o que dá uma boa noção de como anda preocupante o problema da estiagem. Olha, né? o prefeito João Rodrigues foi corajoso, porque ele estava sentado ao lado, né, da presidente da Casan, Roberta Mas dos Anjos. E foi duro. Aquilo ali foi só parte. Ele também disse assim, estou fazendo um termo de compromisso para a Casan não assinar. Palavras dele, entre aspas, de João Rodrigues. Por quê? Porque ele considera que a situação fugiu do controle. Planeja, não sai do papel, tem que fazer. O mais audacioso nesse projeto que Chapecó propõe à Casan é fazer uma ligação entre o Rio Uruguai, quer dizer, fazer uma estação que capte água lá no Rio Uruguai e traga por uma adutora até Chapecó. É longe isso, gente. O Rio Uruguai fica mais próximo do trecho de Chapecó, passa em Guatambu. É longe. Então, todo esse trabalho para fazer com que o abastecimento de água na área urbana de Chapecó seja garantido. Mas tem o problema ainda da irrigação, tem o problema na zona rural. E a gente sabe que o oeste catarinense, não por acaso, é um dos celeiros do Brasil. Realmente tem que se investir, existe esse trabalho do governo do estado, o próprio secretário Altair Silva esteve aqui presente ao vivo no Band Cidade, deu a mesma declaração, mas só que neste momento é só o governo do estado que coloca dinheiro para mitigar os efeitos da estiagem. O governo federal, com visita da ministra Tereza Cristina e tudo mais, nem um centavo até agora. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Assembleia Legislativa aprovou os reajustes do salário mínimo regional em Santa Catarina. O Legislativo chancelou o acordo celebrado entre trabalhadores e sindicato patronal. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira em 2 turnos pelo plenário da Assembleia Legislativa. O projeto de lei complementar garantia um reajuste de 10,5%, retroativo a 1º de janeiro de 2022. O percentual foi acordado entre os sindicatos patronal e de trabalhadores em janeiro. As 4 faixas salariais ficaram da seguinte forma. A primeira faixa passa de R$ 1.281 para R$ 1.416. A segunda passa de R$ 1.329 para R$ 1.468. A terceira faixa muda dos atuais R$ 1.404 para R$ 1.551. E a quarta faixa passa de R$ 1.467 para R$ 1.621. Com os novos valores, o salário mínimo em Santa Catarina fica acima do mínimo nacional, entre 17% e 34%. O projeto vai à sanção do governador do estado, Carlos Moisés da Silva.
A Polícia Militar apreendeu mais de 7.000 cigarros eletrônicos no extremo norte do estado. Uma pessoa foi presa. Os policiais militares receberam informações da Polícia Militar Paranaense e abordaram um carro na cidade de Porto União. Dentro do veículo estavam 7.280 cigarros eletrônicos. A comercialização deste produto é proibida no país, o que configura o crime de contrabando. O motorista disse aos policiais que o destino da carga era a cidade de Mafra. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal. Agora a gente fala do emprego. Santa Catarina tem mais de 9.000 vagas disponíveis pelo Cine, o Sistema Nacional de Empregos. As oportunidades são para várias cidades do estado. As oportunidades de emprego são para pessoas que têm desde o ensino fundamental até o ensino superior completo. São 9.228 vagas disponíveis em várias cidades do estado. Entre os postos, 185 são exclusivos para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem buscar uma das 130 unidades do Cine espalhadas por cidades de Santa Catarina. É necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho. Algumas unidades exigem agendamento por telefone antes da visita presencial. Por isso, é necessário verificar. Também é possível acompanhar as vagas através do aplicativo Cine Fácil ou no portal Emprega Brasil, onde os interessados podem se candidatar ou dar entrada no seguro-desemprego. Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de Urupema, na Serra Catarinense, na tarde de hoje. O fenômeno começou por volta do 12h30 e durou cerca de 1 hora. O granizo mudou a paisagem na cidade e se acumulou em ruas e terrenos, deixando o município, aí, olha só, totalmente branco. A quantidade de água também foi significativa e chegou a invadir casas. As pedras de granizo foram de pequeno tamanho e não causaram grandes transtornos, mas houve estragos no telhado de residências, além de problemas na zona rural. E a sexta-feira vai ser um dia típico de verão em Santa Catarina. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. A sexta-feira vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina. A partir da tarde ocorrem pancadas de chuva de verão com temporais localizados no estado. As temperaturas vão estar elevadas, com máximas acima dos 30 graus em boa parte de Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 33. Em São Joaquim, mínima de 11 e máxima de 27. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Para destacar as informações do esporte. Campeonato Catarinense, em jogo adiantado da rodada da primeira fase, o Figueirense perdeu para o Próspera em pleno estádio Orlando Scarpelli. A derrota tirou o time da zona de classificação. O Próspera saiu na frente em uma jogada de contra-ataque. Pedrinho fez o primeiro dos visitantes. 5 minutos depois, novo contra-ataque. Gabriel Henrique, com este belo gol, ampliou a vantagem. O Figueirense diminuiu com este gol de pênalti de John Clay. E foi só. Figueirense, 9º colocado com 8 pontos, 1. Próspera na 7ª posição com 9 pontos, 2. Eu confio demais no grupo, na nossa organização. Nós vamos superar, pode ter certeza. Outro jogo adiantado da 10ª rodada envolveu Avaí e Camboriú. O time da capital perdeu, chegou ao 5º jogo sem vitória e está na zona do rebaixamento. O jogo marcou a estreia do técnico Eduardo Barroca no comando da equipe, mas quem levou a melhor foi o Camboriú. No estádio Augusto Bauer, cruzamento na área. Depois do toque de cabeça, Rony chutou e contou com a colaboração do goleiro Vladimir para fazer o gol da vitória. Final, Camboriú, 2º colocado no estadual 1, Avaí, penúltimo colocado com 6 pontos, 0. Tenho bastante confiança que a gente tem totais condições de reverter isso já em curto prazo. Vamos trabalhar muito duro para que isso aconteça. Pela 8ª rodada, 2 partidas foram disputadas ontem à noite. A Chapecoense venceu fora de casa, Joinville e Juventus ficaram no empate. Veja os gols. No estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, o lateral esquerdo Fernando bateu cruzado para fazer o gol da vitória da Chapecoense. Com o resultado, o Concórdia caiu para a 5ª posição com 14 pontos. A Chapecoense subiu para a 3ª colocação com 15. Na Arena Joinville, Júnior Fialho colocou o Jack na frente do Juventus. Nos acréscimos do segundo tempo, Ian garantiu o empate para o Juventus. Final, Joinville 10º colocado com 7 pontos, 1. Juventus, lanterna do campeonato com 6, também 1.
A gente vai agora até o interior de Aurora para mostrar um garotinho de apenas 2 anos de idade. É o Micael. Ele tem ajudado o avô dele na ordenha da vaca da família Epara. E ele diz que é um momento de muita diversão, olha só. Quando nós chegamos na comunidade de Cobraçu, em Aurora, o pequeno Micael estava um pouco tímido. Mas essa timidez não durou muito não. Logo ele saiu correndo para mostrar a propriedade da família. Pegou patos, galizés e fez muita festa. Mas entre tanta coisa que ele pode fazer no lugar onde mora, tem uma que ele gosta demais: ajudar o avô numa tarefa diária. O Micael costuma vir com o avô tirar leite dessa vaca aqui todos os dias de manhã. Mas recentemente, enquanto o avô preparava o animal, ele resolveu dar uma força na ordenha. E as mãos, que ainda são pequenas, já conseguem tirar leite. E para ele, isso aqui é uma diversão. Aconteceu que ele estava sentado ali esperando eu botar a vaca, amarrar, né? Daí assim que ele amarrei a vaca, ele pegou o banquinho e se aproximou da vaca. Daí ele disse: a mim. Daí eu deixei. Ele sentou e começou a tirar leite. Normal, que nem a gente grande ele tira. A mãe do Micael, a Priscila, fez um vídeo do filho tirando leite e postou no TikTok, uma rede mundial para compartilhamento de vídeos. Ela só não esperava que a publicação fizesse tanto sucesso. Eu não esperava, porque eu coloquei vários outros vídeos, né? Não teve tanto visualização como teve esse. Esse teve 80 mil visualização e 650 curtidas. A gente ficou assim, pela idade dele, tudo assim. Foi um vídeo bem repercutivo, assim, né, pra gente. E se o Micael, de apenas 2 anos, ganhou uma nova diversão todos os dias de manhã, o seu Newton tem agora um grande companheiro. Tenho 2, né, que é o mais velhinho e o pequeno. É um companheiro que de manhã cedo, de noite, de manhã cedo, ele já, vamos tirar leite. 2 aninhos, né, e o bichinho velho é bem esperto. E daí é para tratar galinha, tudo junto, e vai lá, entra lá, pega os patos, pega as galinhas. Para o Micael, a hora de tirar o leite é de muita bagunça. Ele tira um pouco e dá para o avô tomar, depois trata um bezerro, ele mesmo toma, tudo isso com muita alegria. Porque ele nunca tirou leite antes, e ele sabe certinho que com a mão, né, ele mesmo... E é desse jeito, com muita brincadeira e sorrisos, que o Micael vai crescendo e fazendo coisas que muitas crianças parecem que esqueceram. Se divertir longe de um computador ou de um celular. Bem observado, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela, tá certo? Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações do Estado amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.